Quando você tira as mudinhas, não precisa de ambiente esterilizado? Não. Quando tira as mudas, Júlio, aí a gente já vai inocular, na verdade, pôr num ambiente natural. O ideal é colocar numa estufa com o ambiente mais limpo possível, mas a estufa não é 100% esterilizado, mas limpo. Um ambiente que tenha alta umidade. Por quê? Porque aqui dentro do vidro, do ambiente asséptico, ele não faz fotossíntese. A planta não faz, ele é rico em açúcar aqui, ele come o açúcar, ele não produz foto, então ele não trabalha. Então, as folhas ainda vão estar aprendendo a perder a umidade, controlar a perda excessiva de umidade, a fazer fotossíntese. Então tem que estar alta a umidade, porque aí ela vai perder mais lentamente essa umidade interna da planta. Então a gente tem que colocar no ambiente em alta umidade, que é propício a fungos e bactérias. Então, lá dentro da estufa, agroquímico direto, tá? Para controlar, mas é um ambiente que a gente tira é alto em umidade. Baixa concentração de adubo, vou tirar aqui para não fazer sujeira. Aí, pronto. Aqui, ó, tem um meio de cultura. Ele é preto embaixo porque usa carvão ativado. Tô tirando aqui, eu vou tirar. Deixa eu tirar nesse vasinho aqui, eu vou tirar um por um aqui. Em média tem 40 a 50 plantas por frasco. Pelo que eu li, o código ali era 40 plantas. Eu vou tirar aqui, só para liberar minha mão aqui, gente. Depois eu vou mostrar mais próximo da câmera aqui para vocês. Vou colocar em cima dessa tampa aqui. O Cymbidium é feito clone, mas as catleias dá para fazer de semente, clones também. Geralmente chama cultura de tecido ou mericloning também, meristema. Tem vários nomes isso aqui. Mericlone, clonagem de vegetal. Né? Então, esse meio de cultura é rico em açúcar, só que estava num ambiente totalmente esterilizado. Agora não. Agora a gente tem que. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou pegar uma aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui rapidinho numa torneira. Eu vou jogar água aqui, depois eu vou fazer com o regador aqui, tá, gente? Espera só um pouquinho para tirar. A gente tem que lavar, tirar todo o excesso do meio de cultura o máximo possível. Então eu passei na torneira ali, que a gente não tem uma torneira rápida ali. Aqui, ó. Aqui tá um filhote de cimbídio. Tá, isso aqui é um bebê. Depois que você tira ele do vidro, é como se fosse um parto, nasceu. Aí a gente começa a contar o tempo de produção. Tá? Desse estágio que geralmente é de 4 anos, em média 4 anos. Então a gente, na verdade, tem que lavar certinho aqui, ó. Eu estou mostrando isso para vocês, não é na verdade é difícil, não tem como vocês estavam fazendo isso aí na residência de vocês. Mas eu quero que vocês entendam o processo para que quando chegar as plantas para vocês, vocês entendem, para vocês entenderem por que tem um esfagno ali. Aí o que o produtor faz? Pega o esfagno, pega aqui, ó, faz uma bolinha aqui, ó. Lembra a bolinha que vai para vocês, da maioria das orquídeas? Não tem lá um, um pouco de esfagno, que é terrível, que faz apodrecer tudo aí? Faz isso aqui, ó. Tá? Aí eu peguei aqui um vaso, tá? Isso aqui é até um vaso de reuso, mas na verdade se fosse eu como produtor não usaria vaso de reuso, teria que ser um vaso zerado, novinho, tá? Porque não pode ter nenhum contaminante. Usar telha. Eu usava isopor,
e um pouco de, de telha só para fazer peso, para fazer o dreno ali. Então, eu vou pegar mais um caco de telha ali que vai dar certinho o tamanho. Você fala, ah, mas você está plantando num vaso grande. É, num vaso grande. Por quê? Porque a gente chama ele de vaso coletivo. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Vamos lavar mais uma aqui, para vocês entenderem todo o processo. Aqui, ó. Vamos plantar mais uma, ó. Pega o esfagno, faz a bolinha e coloca aqui. Coletivo por quê? Porque planta em torno de 40 plantas num vaso, junto assim. Aí ele começa a enraizar na estufa de enraizamento, a gente chama, pode ser até berçário que chama, né? Fica um monte disso aqui. E quando começa a enraizar, o produtor pega isso aqui, ele não vai ter tempo de ficar tirando um pano, porque as raízes formam um leque aqui embaixo, se for tirar um por um, ele vai demorar muito tempo. Então ele pega isso aqui, planta num vaso, pote 7, geralmente Cymbidia é mais ou menos desse tamanho para o primeiro plantio. Aí ele sai da estufa de aclimatização, aí ele vai para uma estufa já de crescimento. Aí desse vaso, passa para um vaso pote 12 mais ou menos, que vai ser esse tamanho aqui. Ele vai ter uma planta maior aqui. E depois para um final, deixa eu achar o Cymbidia aqui. O Cymbidia. O final que vira uma planta dessa daqui, ó. Olha só que legal. A gente tem uma aqui que acabou de dar o parto aqui, que a gente tem marco 0 dela. E essa é uma planta já adulta que deve ter em torno de 4 a 5 anos aqui na minha mão. Tá? Então, a gente entendendo esse processo, a gente vai entender que vai ter o esfagno ali no meio, na maioria das orquídeas, tá? Que usa esse processo ali. Tem umas que tem alguns produtores também que nesse primeiro estágio ainda põe no esfagno puro. Por que que não vai morrer ali? Não vai apodrecer? Porque está num vaso pequeno e ele deixa bem fofão. Só que na hora que ele vai plantar num vaso final um pouquinho, ele vai ter que compactar, porque se ele plantar fofão, a planta vai ficar mole, vai balançar ali, não é legal, vai cair, alguma coisa assim. Né? Então ele tem que dar uma compactada no substrato ali, aperta o esfagno, aí começa a dar o problema para vocês. Vamos lá, deu para entender, né? Depois aqui eu vou ter um serviço bom aqui para eu plantar todas essas aqui, mas pelo menos vocês entenderam como é feito. Então isso aqui é o berçário, é um coletivo que a gente chama. Tem produtores também que plantam em bandejas, plantam individual, isso é melhor, porque daí uma raiz não vai para outra ali e tal, mas eu plantei muito em coletivo, para otimizar espaço, porque o custo de ambiente controlado, assim, alta umidade, temperatura para berçário fica um pouco mais caro. Vamos lá então.